Olá, como vocês estão? Eu estou indo. Eu queria dizer que hoje a minha franja tá com vida própria, então por mais que eu tente arrumar ela, eu não consegui e é isso. E eu vou tirar esse relógio que tá me incomodando. Eh, Hoje eu tô naqueles dias que eu não sei o que falar. Na verdade, eu quero falar muita coisa, mas eu não sei se no fim vai fazer sentido, então talvez, sei lá. Pode ser que vire uma encheção de linguiça. Eu novamente estou com o meu celular aqui para não me deixar se perder nas coisas, mas no fim eu sempre me perco e é isso. Hoje eu queria falar muito sobre. Eu tenho uma coisa que tá permeando a minha cabeça há muito tempo e que eu não sei exatamente o que eu quero falar sobre isso, mas eu sinto que eu preciso falar sobre porque tá rondando muito minha cabeça e eu acho que eu preciso, além de falar, escutar, que é sobre autenticidade, sobre ter coragem de ser e sustentar aquilo que você é. Eu sempre fui uma pessoa que demorou muito para conseguir entender aquilo que eu gostava e aquilo que eu queria, e eu sempre me senti muito deslocada perto das outras pessoas, porque eu nunca consegui me definir dentro de um estilo. Por exemplo, quando eu era jovem, muito jovem, adolescente assim, existia os emos que usavam preto, existiam os emos que usavam colorido, existiam as patricinhas, existiam, enfim, a galera do livro, que eram os introspectivos, enfim, as cadeinhas, né, que existem. E eu nunca consegui me definir dentro de um grupo específico, porque eu sempre gostava de tudo. Tipo, eu sempre, não de tudo que tem dentro de cada cadeinha, mas eu gostava de coisas que continham dentro de cada cadeinha. Não sei se dá pra entender. Isso era muito difícil, porque eu queria muito caber em algum lugar, só que eu não conseguia caber em algum lugar porque os lugares não me definiam. Eu não conseguia. Eu sinto que, tipo, eu tava sendo de mentira pra tentar caber a um grupo, sabe? E isso continua acontecendo ainda por muitos anos, muito tempo. Até que, lá pelos meus 20 anos, eu me dei conta de que eu nunca ia caber em lugar nenhum, porque aquilo não era eu. Eu não era eu não me adaptava àquilo. Eu tinha que ser eu tinha que buscar ser quem eu era, tipo quem era a Nathalie, sabe? E aí eu comecei a aceitar a salada de fruta que eu era. Por exemplo, teve uma coisa, e é muito nítido, porque quando você é autêntico, quando você realmente gosta das coisas, que aquilo faz parte de você, e eu não tô falando só de coisas de vestimenta, de moda, não, eu tô falando de tudo mesmo, desde personalidade até gostos musicais, gostos de moda, gosto cultural, tipo de tudo. Quando eu era adolescente, eu lembro da febre do Crocs. Se você tem mais ou menos uns 30 anos, você vai lembrar da febre do Crocs, quando ele saiu. E todo mundo falava que aquilo ia ser só uma fase, que era coisa de adolescente, não sei o que. E eu lembro até hoje, meu primeiro Crocs era um rosa choque, rosa neon. E todo mundo falava, né, que aquilo ia ser só um momento ali, coisa do momento e tal. Só que eu gosto tanto de Crocs que eu uso Crocs até hoje e eu acho que é um dos sapatos que eu mais tenho. Eu tenho de todos os jeitos. Eu tenho plataforma, não plataforma, preto, roxo, branco, cinza. Eu tenho um que é cheio de corda, assim, entende? E isso é um exemplo de autenticidade. É você saber o que você gosta e você sustentar aquilo. Sem ter medo do julgamento, porque você sabe e reconhece o que você gosta. Mas o peso da autenticidade é muito maior, porque para você ser autêntico, você tem que escolher a vulnerabilidade. E escolher a vulnerabilidade, além de tudo, exige muita coragem.
Coragem porque você vai ser julgado e muito julgado. E você vai ter que sustentar aquilo que você gosta. E isso inclui dizer não, impor limites nas pessoas, que é a parte mais difícil, porque aí você passa a ser a pessoa ruim, a pessoa chata, a pessoa que não tem paciência, e enfim. Não é os outros que estão falando bosta que é errado, entendeu? É você que é errada. É brincadeira, tá? Mas é realmente o que acontece. É sempre a gente que é o errado, não os outros que estão falando bosta, né? E ser autêntico é isso, é você ser aquela pessoa que vai estar no meio do rolê e a galera vai estar debatendo um assunto e você vai ser a pessoa que vai falar, tipo, não, eu não concordo com isso aí não tá certo. E você vai ser aquela pessoa que a galera vai falar, tipo, nossa, lá vem a diferentona, lá vem a nananã, mas isso é ser autêntico, é você colocar quem você é, inclusive as suas opiniões, né? Pra fora, você admitir quem você é, você admitir o que você aceita, o que você não aceita, o que você acredita, o que você não acredita. É você literalmente viver sem precisar de aprovação externa, sem você precisar de aprovação alheia. E aí também entra a parte da vulnerabilidade, porque você vai ter que identificar quando você tá sendo você de quando você tá sendo uma pessoa para caber numa realidade de outra pessoa, daquilo que outra pessoa gosta. E isso não é fácil, entra na questão do que a gente falou no vídeo passado, de você ser adulto e você precisar se conhecer, explorar, de não agradar, ter coragem de se expor, ter coragem de ser vulnerável. Eu tenho muito por mim que sabe aquelas questões que as pessoas falam, tipo assim, nossa, eu tenho. Tal pessoa tem inveja de você. Ai, porque a minha luz incomoda. Sabe esses discursos aí que a galera fala? Tipo, ai, porque se tá incomodando é porque tá brilhando. Sabe? Umas coisas assim, tipo, mó papinho de adolescente. Cara, eu acho isso ridículo. Se você é adulto e você usa isso, pelo amor de Deus, cresça. Mas eu acho que esse papo aí nada mais é do que você conseguir ser autêntico. Eu sinto que as pessoas, elas não aceitam os autênticos porque elas não conseguem ser autênticas. E aí acaba que as pessoas que são autênticas sempre vão ser odiadas e vão estar na boca do povo, justamente por elas serem quem elas são, por elas terem coragem de admitir quem são, os gostos que têm, as opiniões que têm, sabe? Essas coisas. Eu tenho muito por isso. E aí entra o papo de você se tornar egoísta, né? Porque ser autêntico também entra nessa parte de você ser egoísta. Porque não tem como você ser autêntico e não ser egoísta. Porque você vai começar a botar limites. Você vai começar a mostrar pro mundo o que você aceita, o que você não aceita, o que você veste, o que você não veste, sabe? Tipo assim, quantas vezes eu já usei Crocs e eu fui chamada de brega, ou quantas vezes eu misturei estampas e fui chamada de brega, e tipo assim, foda-se, eu gosto disso, faz parte de mim, é minha parte, é ser autêntica. Essa é a minha autenticidade, sabe? É misturar as coisas porque me faz bem. Não porque eu preciso se encaixar em padrões e eu preciso que naturalmente ficar aceitável aos olhos de outras pessoas. Isso não me cabe mais. Essa parte minha já passou há muito tempo, a parte de querer agradar, sabe, os outros, de caber no padrão dos outros. Claro que você também não pode ser sem noção, né? Você não vai, tipo assim, sei lá. Você existe dress code, né? Você vai precisar ir numa festa de gala e você vai querer ir com roupa casual. Não, isso é ser sem noção, isso é ser ridículo. Você vai botar a sua autenticidade dentro daquele dress code. Por exemplo, se você precisa vestir roupa de gala, você vai colocar sua autenticidade dentro daquilo. Você não vai querer ser o rebelde, o sem noção, o nada a ver, que vai colocar uma roupa nada a ver para um evento que tá exigindo outra coisa. Sabe? Você precisa ter noção também, não ser um babaca. E aí, eu acho, escuta essa, esse é um pensamento meu e que eu profundamente acredito muito. Eu acredito que a autenticidade é o principal fator para conexões verdadeiras.
Eu fielmente acredito nisso. Eu acho que a gente só consegue ter conexões com as pessoas, mostrar quem realmente a gente é e atrair pessoas legais, pessoas boas, quando a gente consegue ser verdadeiro e sincero conosco mesmo. Eu acho que essa é a chave para ter bons relacionamentos em todos os âmbitos da vida, sabe? Não é porque não adianta você ficar colocando versões editadas de você mesma. Não adianta você ficar se moldando pra caber em relacionamentos, independente do que for, só pra conseguir se aproximar das pessoas. Claramente isso não traz conexões verdadeiras. Você ter boas conexões com as pessoas e relacionamentos verdadeiros, independente do que for, você precisa ser autêntico. E isso é, com certeza, a chave. Tipo, é o sucesso de qualquer relacionamento. Porque aí as pessoas vão te conhecer por aquilo que você é, não por aquilo que você tá mostrando. E isso passa a ser duradouro, porque as pessoas que vão ficar com você são pessoas que realmente gostam de você por aquilo que você é, e não por aquilo que você finge que você é. Fora também o peso de você tentar se encaixar em um lugar que você não cabe. Isso é muito desgastante mentalmente. Exige muito, muito, muito da cabeça você ficar tentando se encaixar. Traz uma exaustão mental assim gigantesca. Às vezes você passa a frequentar lugares que você nem gosta só pra tentar caber, sabe? Naquilo, porque aquela galera é legal, aquela galera é cool, aquela galera é diferente e não tem nada a ver com você. Olha o peso disso, olha o quanto de energia você coloca nisso e, tipo, gasta, se desgasta, gasta sua energia, se desgasta e no fim você nem sai contente disso tudo. Não vale a pena. Não adianta você escolher se violentar pra agradar os outros, que no final isso é pior, cada vez pior. É, é importante você dizer não sem ter medo, sabe? Você, ao mesmo tempo que é importante você dizer não sem ter medo, é libertador, sabe? Só que ser autêntico tem algumas barreiras, né? Principalmente quando você começa a explorar esse seu lado, porque vai trazer um peso, uma culpa de ter que se priorizar, porque aí também entra na crença do egoísmo, né? A gente cresce achando que se priorizar e colocar as nossas vontades acima é ser egoísta. Mas ser egoísta não é necessariamente só isso e não desta forma. E então aí a gente tem que começar a lidar com essa parte que também não é legal. Porque a gente precisa ser egoísta. Porque se a gente tá falando de se amar, se colocar em primeiro lugar, você vai precisar ser egoísta, assim. Não tem o que fazer. Esse é um dos principais segredos de tudo isso. Ora, que a autenticidade é um dos principais sinais de amor próprio. Porque não tem como você se amar se você não tiver autenticidade. Que você vai continuar performando. E aí, sabe, eu vejo isso acontecendo até hoje. Eu acho que as redes sociais deixaram isso muito explícito. Por exemplo, a gente entra no TikTok, começa aquelas coisas da galera querer caber, tipo, ai, clean girl, soft girl, cherry girl, Jean girl, sabe? Tipo, as pessoas, elas continuam tentando caber nesses espaços. Sei lá, eu acho que pra ter sensação de pertencimento. E aí é muito bizarro, porque a cada nova caixa, grupo, tendência que aparece, elas continuam tentando colocar. Aí você vai, tipo, ver o caminho de uma menina. Ontem ela era clean girl e hoje ela é cherry girl e amanhã ela vai ser, sei lá, soft girl, sabe? Porque as tendências. Uma coisa bizarra que eu vi, juro. Eu vou até procurar aqui o nome da tendência pra mostrar pra vocês que eu achei um absurdo, um absurdo. Calma aí. Chat, como é o nome da tendência que tá no TikTok de meninas que gostam de explorar a natureza? Tem uma tendência que ficou bem popular no TikTok, que é conhecida como cottagecore. Ela é focada em um estilo de vida mais simples, ligado à natureza, com uma vibe bem bucólica, e muita gente que gosta de explorar a natureza se identifica com esse estilo. Talvez seja isso que você está procurando. Vocês escutaram, né? É exatamente isso. E aí, cara, juro por Deus, eu vi, tipo assim, era basicamente assim, uma menina e ela comentou assim, gente, eu odeio a natureza, eu odeio insetos, eu odeio tudo relacionado a isso, mas eu amei essa estética de roupa e a partir de agora eu vou performar dentro disso. Amiga, você é uma menina de prédio, você nem gosta de insetos, como você vai se vestir como alguém que, tipo assim, faz trilhas, que mexe com mato, sabe? Cara, chega a ser ridículo. É ridículo, juro. É ridículo, ridículo. Se você é dessas que se mete nisso, acorda pra vida. Se coloca na sua realidade. Porra, não tem nada a ver com o Cascalça. Me desculpa, não tem nada a ver com o Cascalça.
Nada, nada, nada a ver. Nitidamente fica claro. Como você vai querer que alguém goste de você, que alguém se identifique com você, se você mente pra você mesma? Gente, não tem nada a ver. Cara, sério, eu vou tentar botar aqui uma foto do que é esse estilo pra vocês verem. Porque nada a ver. Vocês já conversaram com quem não tem medo de assumir o que é? O que, tipo, do que é, do que gosta, do que veste, tipo, que sustenta? Alguém verdadeiramente autêntico? Vocês já tiveram esse presente? Eu falo que é um presente, que é uma pessoa que ela se conhece tanto, ela sabe quem ela é, que ela não tem nem medo de expor as vulnerabilidades dela, os defeitos dela e tudo. Só quem já teve o privilégio de conversar com uma pessoa assim, sabe como a cabeça explode. Chega a ser fascinante, é bonito ver a pessoa falando, a pessoa se mostrando assim. Quando isso aconteceu comigo a primeira vez, eu fiquei pensando assim, gente, como tem coragem de ser assim? Como consegue expor tantas vulnerabilidades? E foi justamente nesse momento que eu percebi que não é errado ser assim. Você não tem que ficar se escondendo, porque a vida inteira a gente aprende que a gente tem que se esconder, né? E aí, quando isso aconteceu comigo, foi tipo assim, um divisor de águas na minha vida. Quando eu percebi que eu poderia ser eu mesma e falar sobre os meus problemas, e falar sobre as coisas que eu passava, e falar sobre, tipo, coisas difíceis para as pessoas, que aquilo não era o fim do mundo, sabe? Quando você passa a encarar a sua vulnerabilidade, você começa a encarar problemas, seus defeitos, encarar quem você é de verdade, falar sobre isso passa a ser um privilégio, porque você começa a perceber a quantidade de pessoas legais que se aproximam de você justamente por você ser quem você é. E essas pessoas permanecem, elas ficam na sua vida. Por quê? Porque elas justamente estão com você, porque elas gostam de quem você é. Elas acham que você tem algo a acrescentar na vida delas. É um feeling, é uma coisa diferente que as pessoas autêntico passam, que outras pessoas não passam. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa que você vê que a pessoa, tipo, é tão sem sal, tão sem açúcar? Ai, eu não gosto de gente assim. Não gosto, não gosto, não consigo. E juro, gente, eu já tentei. Mas você vai conversar com a pessoa, ela fica tipo, umas coisas ridículas, não dá, comigo não dá. O legal de você começar a falar sobre tudo, literalmente nessa parte de ser autêntico, você percebe que você não é o problemático. Você não é o problemático, você é o único que é o verdadeiro. Foca nisso, você não é o problemático, você é o único que tem coragem de falar, de ser verdadeiro, de expor as coisas, de aprofundar, sabe? As suas próprias deficiências, os seus próprios problemas, as coisas que você gosta. Vocês já viram, tipo, quando alguém fala assim com prazer, tipo, não, eu visto isso porque eu gosto, e a pessoa sustenta, sabe? A pessoa. Você consegue ver a personalidade daquela pessoa. Porque tudo se cabe. A roupa se cabe com o que a pessoa fala. A fala da pessoa se cabe com a forma como ela se postura. O cabelo que ela usa faz sentido com o que ela é, sabe? É uma pessoa de fato que não tá performando, que você consegue enxergar que é uma pessoa real. Sabe aquela pessoa que você olha assim, fica um grande mistério, que você fica tentando entender, que fica tentando. Nossa, aquela pessoa tem alguma coisa que eu não sei o que que é. Autenticidade. Basicamente é isso, é autenticidade. A pessoa tá sendo quem ela é de verdade, sem ela ter que performar aquilo que ela não é. E aí eu acho engraçado que tem um monte de gente tentando, um monte de gente falando sobre ser autêntico, né? Vendendo uma ideia de autenticidade, mas você vai ver, essas pessoas estão usando as mesmas coisas que outras pessoas estão usando. Justamente isso, tentando se colocar em threads, em caixinhas de estilos, dizer que tipo, tá sendo autêntico, mas na verdade tá copiando outras coisas, querer mostrar que tá copiando. Não sei se faz sentido pra vocês, mas é basicamente isso. Tudo é basicamente um código social, sabe? Ai, chega a ser chato. A autenticidade é muito mais do que você só abrir o TikTok e você ver uma pessoa se vestindo de uma forma completamente diferente, se cabendo nessas threads, sabe? A autenticidade é você agir de acordo com os seus valores, com os seus sentimentos, com a sua identidade interna, com aquilo que você acredita, com as coisas que você não acredita. Basicamente uma expressão consciente de si mesmo, daquilo que você é, de você realmente ser você, sabe? De você mostrar que aquilo é você. É uma sensação genuína e congruente daquilo que você é, sem você precisar ficar se moldando ou se explicando. E eu também acredito que a autenticidade ela não é fixa, não é algo que não muda, ela pode sim mudar, mas eu acho que ela não muda negativamente, muito pelo contrário, você só vai acrescentando coisas. E não é que é um problema você usar coisas que estão em tendência, sabe? Tipo, não é um problema você usar, por exemplo, o que tá na moda agora, um samba. Um samba não é um problema
problema você usar um samba da Adidas porque todo mundo tá usando. Não, você pode usar, desde que aquilo faça sentido com o que você é, não que você tá comprando só porque todo mundo tá usando. Sustenta aquilo, você é mesmo, não com o que as pessoas estão usando e enfim. Eu acho que ser autêntico, além de tudo, traz muita saúde emocional. Eu acho que quando você é autêntico, você passa a ter um desgaste mental muito menor. Você se cansa menos mentalmente, porque você não precisa ficar se desgastando pra tentar caber em lugares. Viva conforme você é, sem se perder no olhar do outro. Tem um livro que ele é bem comum, não sei se vocês já viram falar, que é A Sociedade do Cansaço, e ele fala justamente sobre isso. A autenticidade que é sufocada pela aceitação social. As pessoas que não têm coragem, né, acabam sendo sufocadas pelo que a sociedade quer, pelo que a sociedade exige. É a mesma coisa, um exemplo nítido são uniformes. Vocês já foram atrás de uniformes? A questão do uniforme da moda? Se vocês não foram, eu sugiro que vocês vão. O uniforme, ele te coloca numa cadeia em que todo mundo tá igual. Ninguém tem o direito de ser autêntico. E as vestes, normalmente, são a nossa primeira forma de autenticidade, né? Quem a gente consegue expressar ao mundo a forma como a gente é. É igual um quadro. Antes de você ir interpretar o quadro, existe uma imagem que te chama a atenção. A roupa é a mesma coisa. Ela é a sua porta de chamar a atenção. E aí, depois as pessoas vão vir até você, você vai conversar e tal. E as pessoas vão começar a entender o mistério que você é. É a mesma coisa o quadro. Então, de você usar uniforme, todo mundo ser uniformizado, todo mundo no mesmo padrão, diz muito sobre retirar a autenticidade das pessoas. E aí entra outras mil coisas sobre a questão do uniforme, porque basicamente também tem aquela questão, né, que o uniforme marca quem manda e marca quem obedece, né? Ele organiza papéis sociais, ele vai te colocar como dentro de uma caixa do que você tem que ser, que é basicamente, né, o que acontece nas tendências. Ou você vai impor respeito ou você vai impor submissão. E a autenticidade é isso, ou você vai impor respeito ou você vai impor submissão. E aí o uniforme, ele acaba dissolvendo toda a sua individualidade. Por quê? Porque você passa a usar uma coisa que é igual para se integrar a um grupo. Apaga diferenças sociais, apaga diferenças visuais, cria um senso de unidade, né? Igual todo mundo. É um marcador social. Não adianta falar que não, porque é um marcador social. E tudo isso do uso de uniforme, além de tudo, ainda vai criar um conflito interno, né? Porque o ser humano, ele busca se expressar. Como eu falei, a roupa é uma principal forma de expressão, né, das pessoas. E é muito foda, porque aí as pessoas, elas passam a querer caber em caixas e elas não percebem que não é sobre o que você se encaixa ou não. Por exemplo, tem aquelas gurias que tipo, querem me vestir como rica. Aí vai lá, coloca uma vestimenta, todo mundo igual, né, usando roupa e tal, se mostrar rica. Pra quê, minha amiga? Se isso não condiz com o que você é, se isso não tem sentido na sua vida. É a mesma coisa, tipo assim, eu quero comprar bolsas de marca, eu quero ter muitas bolsas de marca porque eu quero mostrar que eu tenho dinheiro. Mas não é só você usar uma bolsa de marca, você tem que sustentar aquela bolsa de marca. E se você não tem dinheiro pra sustentar uma vida assim, você tá mentindo pra você mesma. É diferente de você, sei lá, querer comprar uma bolsa de marca porque você gostou muito daquela bolsa de marca e você vai conseguir sustentar aquilo de acordo com o que você é, sem querer caber em algum lugar. Faz sentido pra você? Não existe problema em você usar Shein, você usar fast fashion, muito pelo contrário. Eu acho muito legal quando as pessoas conseguem colocar o fast fashion junto com o high price, né? Produtos de muito caros misturados. São produtos muito caros. E aí você usa o seu estilo através da sua autenticidade. Você consegue usar um produto muito caro com um produto muito barato e junto monta ali uma coisa perfeita. Quem você é de verdade. Eu acho muito legal. Só que isso só é possível através da autenticidade. Não é você querendo caber numa caixinha pra mostrar ser uma coisa que você não é. Enfim, eu não sei se isso acaba fazendo sentido pra vocês. E eu sempre tive o meu jeito de se vestir. Gosto muito de roupas largas, eu gosto de roupas estampadas, eu gosto de roupas com cores, mas eu também gosto de roupas pretas. Isso é quem eu sou. Essa é a Nathalie. Isso também diz muito sobre a minha personalidade. Eu gosto, por exemplo, eu uso roupas confortáveis, se você for levar para um pensamento mais longe, eu gosto de situações em que eu possa me sentir confortável. Eu gosto de poder ser eu mesma sem precisar ficar pisando em ovos. Eu gosto que as pessoas me conheçam por aquilo que eu sou. Não tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sou meio cavala. As pessoas que estão comigo, elas sabem disso. Mas não é porque eu quero ser uma pessoa cavala, não. É porque eu sou uma pessoa, não sei se é prática
Mas eu não sou uma pessoa que a minha fala, ela é fantasiada pra não machucar as pessoas. Não sei se isso faz sentido. Eu simplesmente falo, eu sou objetiva e direta. Eu não vou pensar numa maneira de falar pra que você não se sinta triste com o que eu vou dizer. Não, isso não é eu. Eu já tentei ser assim, não consigo. Não é sobre mim. As pessoas que estão comigo sabem que eu sou assim. Elas sabem que essa é a minha forma de se comunicar. E isso é libertador, porque eu sei que eu não preciso ficar fingindo ser uma coisa que eu não sou. Não é meu papel ter que amenizar a forma como a outra pessoa vai lidar com aquilo que eu vou falar. Não. Não é meu papel. Isso aí é a pessoa que lide com os problemas dela, com a forma como ela interpreta e tal. Isso não é meu papel. E quem tá comigo sabe que eu sou assim. E pra mim isso é libertador, não precisar ficar cabendo em espaços e ficar pisando em ovos e ficar me desgastando, me fadigando, porque eu não sei como o outro vai receber aquilo. Entende? Isso também vai refletir nas minhas roupas. Conforto, sabe? O conforto de poder ser quem eu sou. Eu não tenho a necessidade de sair toda vez maquiada, toda vez muito arrumada, toda vez muito montada, porque eu não sou assim. Isso reflete, eu sou uma pessoa, tipo assim. A maior parte do tempo você vai me ver muito usando um moletom, que justamente fala sobre essa questão do conforto. Eu odeio usar roupa justa, odeio usar roupa justa. Isso também, se você for ver, também fala da minha personalidade, de não conseguir me ajustar pra caber nos lugares, sabe? Não consigo, não tenho, não é sobre mim isso, não faz parte de mim. Sei lá. Às vezes eu fico aqui tendo umas brisa meio diferente, né? Mas eu acredito muito que o que você veste também fala muito sobre o seu comportamento, sobre, né, as coisas que você valoriza, enfim, e não valoriza. E aí, só pra finalizar esse vídeo, eu acho que quando você consegue ser autêntico, quando você realmente consegue expressar aquilo que você é, a roupa, ela passa a ser um acessório e não o papel principal, sabe? Porque ela é uma pequena construção daquilo que você é. Eu acredito nisso. Esse é um ponto que tem muitas coisas que a gente pode explorar, né? Mas eu quis falar um pouco mais puxado pra roupa. A moda, ela expressa muito quem a gente é, as crenças que a gente tem, as coisas que a gente acredita. Se você for ver no papel que eu falei passado, sobre a gente começar a buscar, né, os nossos lados de ser adulto e recorrer, por exemplo, às vezes se encontrar em papel de curar a nossa criança interior. Tem muitas coisas que a gente passa a gostar, outras que não, né? Enfim. Eu acho que quando a gente é adulto, muito disso também se reflete na moda. Por isso que eu quis falar sobre isso, sobre a autenticidade puxada pra isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam, o que vocês acham sobre tudo isso, sobre... Eu queria muito saber se vocês acham que vocês são autênticos ou se vocês ainda não se sentem autênticos. Se vocês acham que vocês às vezes ainda se vestem de uma forma pra agradar e não de uma forma que vocês verdadeiramente gostam, sabe? Hoje eu sinto que eu me visto completamente da forma como eu gosto, as coisas que eu gosto, e eu não tô nem aí pro julgamento dos outros, pouco me importa. E eu queria saber de vocês, se vocês acham que vocês se vestem da forma como vocês gostam, se vocês acham que vocês já conseguem ser autênticos, se vocês já conseguem ser verdadeiros na fala de vocês, né, serem congruentes com aquilo que vocês acreditam, ou se vocês ainda estão nesse caminho aí de tentar se descobrir os gostos de vocês, as coisas que vocês gostam, coisas que vocês não gostam, coisas que vocês usam porque vocês verdadeiramente gostam, ou coisas que vocês passaram a usar só porque são tendências. E aquilo que eu falei, a tendência não é ruim. Inclusive, ela pode trazer gostos que você pode inserir na sua autenticidade. Mas eu falo de um papel de você usar só porque é tendência, sabe? Enfim, me conta aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.